Pronto, acabei de sair da aula e vou ter que fazer outro vídeo, tá bom? Para complementar aquele, tá bom? Então, essa frequência, eu vou colocar 1 e 2 lá, para vocês saberem que esse é o vídeo 2, tá bom? Essa frequência, ela é um gatilho, tá bom? E aí, o que que acontece? Eles vêm e eles ficam aqui, olha, lembra que aquela pessoa te abusou? Lembra que aquela pessoa te tocou? Lembra que aquela pessoa falou aquilo pra você na igreja? Lembra que aquela pessoa não te deu a paz do Senhor? Lembra que aquela pessoa fez mal pra você? Entendeu? Pra quê? Porque ele desperta um gatilho, aí vem aquele pensamento ruim. Aí você já começa a sofrer. Você viu o jeito que o seu marido nem olha mais pra você? Você vê que as pessoas, o teu vizinho não te suporta? Você vê que as pessoas não gostam da sua oração? Você vê que você é rejeitada na igreja? Você vê que você é rejeitada por pessoas? Aí são gatilhos, ó, que ele traz, tá bom? São gatilhos que ele vai trazendo. E isso vai tornando, tá bom? Isso vai tornando, você vai ficar chorando, ó, a alma vai ficando angustiada, você vai ficando triste, tá bom? E isso vai trazer, eles vão se alimentar dessa frequência baixa, ó, essa frequência, ó, essa frequência baixa, tá? E isso vai alimentar vocês dessa frequência baixa. Então, tudo te irrita, é demônio. Gente, não tem como. Me desculpem, tá? Me desculpe, eu preciso falar isso pra vocês. Com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês, é demônio. Amados, olha lá, vamos lá. Só pra vocês verem isso. Gente, não é normal uma pessoa toda hora ficar irritada. Não é normal uma pessoa toda hora estourar. Eu vejo conforme a pessoa grita com o seu esposo, com a sua esposa, eu fico olhando. Você vê Jezabel pura. Jezabel pura ali. Espírito jezabélico. A pessoa gritando, sabe? A pessoa que quer dar ordem, quer mandar, quer controlar tudo. O sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Então, amados, isso é muito importante, tá? Então você precisa ver, você não tem domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. O que que tem? Que ódio é esse? Entendeu? Que raiva é essa? Tá? Então, que tanto ódio é esse? Entendeu? E que a gente tem, né? Vamos lá, quais são o que é o fruto do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Gálatas 5, 22 a 26. Aqui é Bíblia, gente. Tudo que eu trago aqui tá na Bíblia. Mas o fruto, não são os frutos, tá? Não é plural, é singular. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, glória a Deus, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Cadê os irritadinhos? Olha aí, mansidão, domínio próprio, tenha domínio. A pessoa não aguenta ser corrigida, ela não quer ser corrigida. Não quer ser corrigida porque não quer mudar. Tá? Não tem outra, não quer correção porque não quer mudar. Quem quer mudar se submete, porque eu também estudo, tá? Eu também sou treinada. E eu trago as coisas que eu aprendo para vocês. Eu trago quantos seminários que eu fiz aí que as pessoas me doaram para mim ir, que eu gastei 5, 6 mil para estar nesses lugares, para aprender. Para aprender, aprendi. Gastei muito para estar em lugares e aprender quantos livros, quantos estudos, quantos cursos. Aprendi muito. Tô trazendo para vocês aqui. O que eu tô entregando para vocês aqui é ouro. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Eu tô entregando para vocês coisas que eu vivi. Eu tenho muitas experiências com Deus. Então, eu não tô aqui falando de algo que eu não vivi. Entendeu? Eu passei por tudo isso que eu tenho falado para vocês. Então, eu tenho propriedade para falar porque eu passei, eu sofri, eu lutei, eu fui rebelde, eu não queria mudança, mas até que eu venci.
para a honra e glória de Jesus. Porque eu tive que me sujeitar e me diminuir para que ele cresça e para que a face dele resplandeça sobre a minha face. Eu tive que me sujeitar. Por isso que quando a pessoa chega aqui, ela não quer se sujeitar, o próprio Deus fala: essa pessoa é assim, 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 essa pessoa vai dar trabalho. E muitas pessoas aqui, elas nem entram no curso, porque o Senhor mesmo não falou não. A pessoa já começa a vir gritando, e o Senhor fala não. Ela não quer mudança. Quem quer mudança se é sujeito, tá? Não fica discutindo aqui. Quem quer mudança entende as coisas, tá bom? Entende que tudo não é uma... o Deus, ele quebra protocolo. Ele faz como ele quer, tá? Quem quer mudança, se vem aqui, se sujeita a assistir a aula, a fazer as orações, a mudar, a se transformar. Se você tá falando pra pessoa, deixa a ira. A palavra de Deus fala, deixai-vos a ira. Minha é a ira e a vingança. Não põe o sol a sua ira. Não deixa que o sol se ponha e você fique irado com as pessoas. E você fica irado com o seu esposo. E você fica 2, 3 dias sem falar com a pessoa e sem perdoar a pessoa. Sendo que você tem que resolver isso na hora. Como que resolve quando brigo com o esposo ou com alguém? Peça perdão primeiro para Deus. Pegue na mão da pessoa, beije a pessoa, diga que ama. Peça perdão à pessoa, seja filho, seja quem for. Peça perdão, diga que ama. Depois que vocês fizerem isso, orem, pedindo perdão a Deus, agradecendo a Deus por renovar a aliança. Depois pega e fala, espíritos imundos, Jesus já me perdoou e agora eu dou uma ordem para vocês, fora da minha casa, toda porta de legalidade que eu abri através dessa discussão, dessa contenda, ou por xingar alguém na rua, no trânsito, ou por brigar com tal pessoa. Agora eu abri porta para vocês, mas eu mesmo estou pondo vocês para fora, porque Jesus já me perdoou. Então agora vocês não têm mais legalidade na minha vida. Eu pego essa procuração que eu entreguei na mão de vocês, Satanás, e olha o que eu faço com ela. Eu pego essa procuração que eu dei na sua mão, você vai falar isso pro diabo, tá bom? E você vai fazer assim, ó, pro diabo. E eu pego essa procuração que eu coloquei na sua mão por causa do pecado, tá bom? E eu rasgo essa procuração, tá? E agora eu te falo que você não tem mais legalidade na minha vida. Fora, em nome de Jesus Cristo. Fora, você agora está fora da minha casa. E agora eu peço para que o anjo do Senhor esteja na porta da minha casa guardando. E eu proíbo vocês, inimigos, de voltarem e agirem na minha vida em nome de Jesus Cristo. Vocês estão proibidos de entrarem. Fechei as portas, ok? Aí agora eu vou adorar a Deus. E aí eu sei que eu vou orar. E a minha oração não será impedida de subir ao trono de glória, porque eu tô brigada com alguém, porque eu tô brigada com o esposo. Esposo e esposa é uma só carne. Brigou, Deus não vai ouvir a oração de nenhum dos dois. Ah, não sei o que, Deus não ouve, vocês são uma só carne. Precisa ter concordância. Precisa. Eu sei, é difícil eu falar isso, mas é verdade. Entendeu? É complicado. Ah, mas não é que Deus não ouve, porque Deus não é surdo, né, gente? A gente tá aqui, tá ouvindo, né? Nós não somos surdos, tá bom? Ele ouve. Mas acontece que como nós somos só uma carne, precisa haver conserto e concordância para que a oração suba. A oração não passa do teto, tá? Aí você fala, ah, mas algumas coisas o Senhor me atende. Gente, é só a misericórdia e o favor que a gente está recebendo, tá? Pode ver que as coisas não mudam, porque não há concordância, tá bom? Então você viu quais são os frutos do Espírito Santo? E você fique com esses frutos. E aí você vai pedir para o Senhor. Você vai pedir, Senhor, olha só com o que você vai fazer. Você vai falar, Senhor, que os frutos, né, os frutos do Espírito Santo, que os frutos do Espírito Santo, eles repousem sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, a minha mente, o meu coração. Quando a gente ora assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, eu tô falando, venha, Senhor, e reina sobre o meu desejo, a minha vontade, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, os meus desejos,
os meus sonhos, os meus projetos, eu tô dando para ele autorização para que ele mexa na minha vida e que ele faça como ele quer. Reina sobre os meus desejos e as minhas vontades. Você tá entendendo? Então você precisa ter esse controle, gente. Isso é tão maravilhoso, isso é perfeito. Nós precisamos disso. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos lá. Continuando falando das feridas emocionais, tá bom? E só lembrando que isso aqui é algo que a gente está passando, né? Não é uma profundidade muito grande, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês, tá? Então eu preciso desligar vocês disso. Eu preciso que vocês tenham entendimento do básico, não é por muito falar, né? Mas, você tá falando aí 1 hora, mas eu tô falando Bíblia, 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 Bíblia. É Bíblia, é Bíblia. Tô abrindo o entendimento de vocês, tá bom? Então, o que que acontece? Nós precisamos ser curados dessas feridas. Enquanto nós não entendemos que nós não precisamos de ajuda e nós não buscamos ajudas, as feridas elas vão piorando, tá bom? E trazendo outro tipo de consequências e também trazendo essas portas que eu falei para vocês dessas frequências. Frequência baixa, demônios. Frequência alta de adoração, ambiente de adoração, ambiente de alegria, de glória, de gratidão a Deus. Anjos vão andar. Quer ver anjo? Começa a adorar a Deus, começa a santificar o teu olho, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, né? E nós costumamos ouvir as coisas e já dar patada nos outros. Para com isso, tá? Porque não tem cavalo aqui, tem pessoas, tem seres humanos aqui. Para com isso, tá? Eu vim aqui falar para vocês, isso vai atrasar a vida de vocês em todas as áreas, tá? E pior que vocês podem acarretar mais problema na vida espiritual de vocês ainda, porque depois vocês vão ter que voltar para pedir perdão para a pessoa. Depois vocês vão ter que consertar, pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa. E se você tiver que ligar para a pessoa? E se você tiver que ir até a casa dela? E aí? Para pedir perdão. Então você vai trazer... E os demônios vêm. Os demônios vêm. Você tratou mal alguém, pode ver que eles estão... Eu sinto eles chegarem. Eu sei quando eles chegam. Tá? Eu sei quando eles chegam. Então você tem que ter essa sensibilidade. Porque às vezes a gente não quer... Deus me livre querer viver de demônio. Se você tivesse medo do pecado igual você tem de demônio, você pode ter certeza que você estaria com 90% dos seus problemas resolvidos. Porque a gente não tem medo de pecar. A gente vive pecando, principalmente pela língua e pela boca, né? Pelos olhos, né? Pelo que ouve e fala. E a gente não tem medo. E aí, o que acontece? Os demônios vêm e fazem uma bagunça na vida da gente. Tá bom? Então, você precisa entender isso. Vamos lá. Então, aqui a gente tá falando das feridas emocionais, tá bom? São as feridas que são mais comuns, tá bom? Mas nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, Jesus é o único, tá bom? E através dele, do sacrifício da cruz, nós tomamos posse da nossa cura, do corpo, da alma, do espírito, cura das emoções, cura das feridas, tá bom? Ele cura, tá bom? E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, tá bom? Então não há nada que ele não possa curar, tá? Então Jesus é o único caminho para a cura, eu acredito nisso sim, tá? E tem pessoas que por desespero começam a buscar outras coisas, tá? E eu fico muito preocupada com isso. Porque nós somos um portal aberto de oração. Se orar aqui, você vai abrir um portal aqui, aonde você estiver. E tem compartimentos em nós, tá bom? Não vou falar aqui muito assim aprofundado. Mas tem compartimentos da nossa alma que eles podem ser corrompidos por yoga, por capoeira, por má alimentação, contaminação por causa da alimentação, por causa de algum tipo de luta, artes marciais, alguma coisa que invoca
algumas coisas aí, tá? Então, algumas coisas que você ouve, tá bom? Que tem aí como origem, tá bom? Candomblé, tá? Os batuques, essas coisas, tá? Fica vendo como que isso é pesado. Tem algumas coisas aí que você pode fazer que pode te trazer, sim, complicação. Fornicação. Você sabia que a maioria das pessoas que são fornicadores ficam tendo relação sexual antes do casamento, elas vão passar uma guerra no casamento? Irmã, você está profetizando aqui na minha vida? Não. Eu não estou profetizando, eu estou abrindo seus olhos para entender o quanto é pecado. Se você está na prática da fornicação, conserte isso agora em nome de Jesus. Porque isso pode trazer tanta coisa na sua vida. Aí você vê que às vezes uma coisa que era um namoro, que era legal, um noivado que era bom, depois a casa, em vez de ser um pedaço do céu, vira um inferno. Por quê? Porque eu dei oportunidade para que espíritos imundos viessem para o meu casamento por causa do nosso pecado de fornicação, tá bom? Então, Jesus, ele é aquele que cura, eu acredito. Se você for buscar algumas ciências, algumas coisas, algumas técnicas, rituais, pedras que colocam aí, tem muitas pessoas acessando portais. E tem pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem profetas, acessando coisas no seu corpo e em você que não eram para acessar, abrindo compartimentos que não eram para abrir. Tem pessoas que colocam a mão na sua cabeça e traz um monte de coisa e transfere coisas para você. Todo mundo não é. Todos nós temos defeitos e qualidades, coisas boas e coisas ruins. Mas tem pessoas que elas colocam a mão na sua cabeça, elas podem transferir um espírito de homossexualismo, elas podem transferir um espírito de ira, de ódio, elas podem transferir um espírito de sensualidade, adultério e pecado, tá bom? Então vocês precisam renunciar a isso. Outra coisa que eu ia falar para você, maledicência. Nada te dá direito de sair falando mal das pessoas. Não faça isso, é pecado. Se você fez, peça perdão a Deus. Você tá sofrendo, às vezes, sabe o que acontece? Tá igual Saul, espíritos opressores. Você sabia que quando você fala mal das pessoas, os espíritos opressores, ou você fica invocando muito demônio, ou só ir buscando, você quer pessoa, fica vendo o que eu vou falar para vocês. Pessoas que foram chamadas para libertação, mexendo com feitiço. Você sabia que tem muitos crentes que vão para terreiro? Tem muitos, né, que vêm, né, e fizeram coisas em terreiro, tá? E essas coisas precisam ser desligadas, tá bom? Outras coisas que você precisa entender, você tem Deus, você não precisa de terreiro, tá? Você não precisa ficar fazendo trabalho, você não precisa ficar lendo carta, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer aquilo, você não precisa fazer leitura de signos. Nós também teremos uma aula falando disso, porque nós desligaremos essa questão de signo. Nós não temos signos, tá bom? Cada um de nós temos a sua tribo, somos da tribo, ainda que eles falem que não tem como provar a tribo, né? Mas são 12 bênçãos aí para 12 meses. Mas também nós temos as bênçãos e temos os tronos que se levantam contra nós todo mês e nós precisamos de proteção. Como isso funciona? Quando você acorda de manhã, você não precisa colocar a sua roupa. Isso é libertação, tá? Quando você acorda de manhã, você não precisa colocar a sua roupa, você vai vestir a sua roupa, tá? Eu não me perdi, tá bom? Nós estamos nas feridas de alma, mas é que o Espírito Santo tá falando, eu preciso dar lugar para ele. Então você vai se revestir das armaduras de Efésios 6, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado aos pés o evangelho da paz. E tudo que o Senhor quiser dar, ferramentas para batalha, espada para batalha, tá bom? Você se reveste das armaduras de Efésios 6. Amém? Para que você esteja protegida naquele dia, tá? E aí você também tem uma armadura que ela vai por cima da sua, como um colete, tá bom? Essa armadura ela vai por cima da sua, que é a armadura de proteção de cada mês, tá bom? Então você vê como tem coisas que eu preciso passar para vocês e às vezes aqui batendo papo com vocês eu não consigo passar. E aí, quando eu vejo que eu não estou evoluindo, o próprio Espírito Santo me chama a atenção. Eu sei que vocês querem ficar conversando, mas aqui, amados, é um treinamento
Vocês pagaram por um treinamento. Eu preciso desligar vocês do espiritual, do mundo espiritual. Eu preciso tirar vocês do mundo inimigo. Nós precisamos fazer de tudo para que a gente consiga ir amenizando esses impactos e essas perdas que nós estamos tendo por falta de entendimento. Nós precisamos ser curados das nossas feridas. Então, se a gente ficar aqui batendo papo, eu não vou conseguir ajudar vocês. Eu preciso treinar vocês, ok? Então, você vai se vestir com a sua armadura. E essa armadura, ela não é a sua. A armadura que você reveste todo dia de manhã, ela é a sua armadura pessoal. Você vai falar para Deus, eu quero a minha armadura pessoal de Efésios 6. O Senhor vai te dar a sua armadura. A armadura de Saul não serviu para Davi, não foi? Então, você pede para o Senhor te dar uma armadura pessoal, segundo a palavra de Efésios 6, certo? E aí depois você vai falar, por cima da minha armadura, eu peço a armadura de proteção contra o trono que age nesse mês. E me protege, Senhor, em nome de Jesus. E eu ativo as bênçãos da tribo desse mês. Então, cada mês tem a tribo e tem a bênção. Ativa as bênçãos. Ativa as bênçãos. E você vai ver como a sua vida financeira vai mudar, tá bom? Então, mas calma aí, cadê as tribos? Cadê os tronos que se levantam? Cadê as bênçãos das tribos? Vou trazer uma aula só disso para vocês, tá? Ela já tá preparada, eu vou gravar. Vamos voltando para ferir, tá bom? Então, você tente identificar, conforme eu vou falando aqui, as feridas que você traz com você, tá bom? Então, vamos lá. A ferida aqui, olha só. Glórias a Deus, aleluia. Ferida de injustiça, tá? A ferida de injustiça, é claro que ela vem quando você é injustiçado, tá bom? Quando nós sentimos que nós somos tratados de forma diferente e de forma injusta pela pessoa, tá bom? Seja por alguma situação que aconteça, tá bom? Uma situação específica, ou por causa de algo que já está aí, né, declarado pela sociedade, como, por exemplo, nós temos que falar aqui sim sobre racismo. Gente, como pessoas de cor sofrem. É uma coisa tão absurda, mas é uma coisa tão óbvia que a gente vê isso o tempo todo. Infelizmente, isso dói, isso machuca. Imagine o coração de Jesus como fica, tá? Às vezes, você é tratado por causa da sua cor, da sua raça e por causa também da sua classe social. Isso é muito claro. Uma pessoa muito bem vestida pode não ter caráter nenhum, mas ela vai ser bem tratada pelos outros. Ela vai ser bem tratada pelos outros, ainda que ela não tenha caráter. E uma pessoa vestida de forma simples, ela vai ser maltratada pela pessoa por causa que ela está vestida simples. Quantos aqui de vocês já não passaram de entrar numa loja e ser maltratado nessa loja? É porque essa pessoa olhou para você e você estava simples e essa pessoa achou que você não podia pagar essa peça. Comigo já aconteceu. A pessoa fica insistindo para mim sair fora da loja porque eu não tinha dinheiro para comprar aquela blusa. E eu vou falar para você, eu tinha o dinheiro de comprar aquela blusa, eu estava trabalhando. Mas aquela blusa eu achei o preço exorbitante para o que a blusa era. E por fim eu decidi comprar a blusa. Por causa da forma com que me trataram, eu falei, não, eu vou levar. E outra vez eu estava com o dinheiro na mão, porque eu tinha saído de uma empresa e tinha recebido um dinheiro bom da empresa. Bom assim, né? Para pagar as contas e comprar algumas coisas. E eu fui levar minha irmã para passear e comprar umas coisas junto com ela. E a gente foi comprar umas coisas para nós. E aí eu vi o preço, estava na vitrine, vi a blusa, gostei da blusa e entrei para comprar a blusa. E a mulher não gostou, porque eu e a minha irmã, naquela época, nós curtíamos rock. Então nós andávamos de roupa rasgada, de preto, não sei o quê. E então a gente era meio esquisita. Então, quando a gente andou, aí falava assim, você ainda é esquisita, irmã. Ai, meu Deus, porque a gente adora Deus, Deus usa no mistério, né? E às vezes é esquisito o jeito que Deus usa a gente. Quando a gente entramos naquela loja, nós fomos tratados muito mal, né? E por causa da nossa roupa, eu já tinha o dinheiro, já sabia o que eu ia comprar porque estava na vitrine, eu gostei. E eu entrei para ver o tamanho, se tinha o meu tamanho,
para mim comprar, tá bom? E aí, o que acontece? Aquela pessoa me tratou muito mal e aquela pessoa praticamente queria expulsar a gente da loja e eu tive que forçar ela porque eu queria levar a blusa de fato, porque eu tinha gostado da blusa. E por fim, eu comprei a blusa, trataram a gente mais ou menos, não melhoraram muito o tratamento e a gente saiu daquele lugar. Infelizmente é assim. Infelizmente, se você não tiver dinheiro, o dinheiro hoje dita quem você é e quem você não é. A gente que não tem condições, por enquanto, porque eu costumo falar para o meu esposo, ele ri, né? Mas como você vai fazer isso? Como que você pensa? Aí eu falei assim, porque Deus tem uma promessa e as nossas bênçãos, a Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos que há nas regiões celestiais. Então, se nós já estamos abençoados, por que nós não temos essa bênção com a gente? Por que nós não estamos vivendo isso, né? Por que nós não estamos no novo de Deus? Porque muitas das vezes nós não estamos preparados, porque muitas das vezes não é o tempo, e porque muitas das vezes o Senhor sabe que se a gente receber, nós vamos pegar com uma mão e perder com a outra, e porque muitas das vezes nós estamos em pecado, sim, errando e fazendo coisas que não agrada a Deus ou fora do caminho, tá? Está fora da posição que Deus colocou também, impede que as bênçãos cheguem. Outra coisa que retém sua vida financeira, não está fazendo a obra de Deus não como você quer, tá? Porque Deus não quer sacrifício, né? Ele quer obediência. Vamos lá ver onde está escrito isso? 1 Samuel, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Por acaso tem Deus mais prazer em holocausto do que em que se obedeça a sua voz e a sua palavra? Vocês entenderam? É Bíblia. Você acha que você às vezes corre para cá, corre para lá, faz muitas coisas para Deus, faz muitas obras e muitas vezes Deus não está no que você está fazendo. Mas eu estou fazendo a obra. Você não é espírita. Vamos acordar, gente. Nós somos cristãos, protestantes, evangélicos. Nós não somos espíritas. Não tenta barganhar com Deus, mas eu não estou barganhando. Mas você pode estar cometendo esse pecado inconscientemente, porque você está fazendo sacrifício. E sacrifício é bom quando há obediência. Porque quando você é obediente, você faz um sacrifício e ele sobe como Abel. Sacrificou e subiu, porque Abel era bom, porque Abel era obediente, porque a justiça das suas mãos, as obras das mãos de Abel eram justas, porque o coração dele era maravilhoso, era bom. Então, porque ele obedecia ao Senhor, conhecia a voz e obedecia. Então, não adianta você ficar fazendo um monte de sacrifício para Deus, porque Deus não tá nisso, tá? É sacrifício, isso sim é sacrifício de tolo, tá? Entendeu? Então, o que acontece? Quando o seu coração ele não está inclinado a obedecer a Deus, você está fazendo as coisas como você quer. Você está igual Jonas, né? Que Deus mandou ir para Nínive pregar e Jonas comprou uma passagem para Tarsis. Apesar que se eu te contar a história de Nínive, você vai, né, entender porque ele temeu, porque o povo era horrível. Era tipo hoje grupos que cortam a barriga das mulheres grávidas. Eu não posso falar o nome, porque senão o vídeo vai ser derrubado, tá bom? Que estupram mulheres, estupram até homens, que ateiam fogo em pessoas vivas, que sequestram pessoas, que matam bebês e crianças. Então, eu estudei sobre o povo de Nínive e eles eram esse povo. Você entendeu? E é esse povo mesmo que você já tá sabendo que é aí, né? Que luta contra o povo de Deus. Então, o que acontece? Por isso que Jonas ficou tão irado e tão nervoso que comprou uma passagem para Tarsis. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai fazer um peixe, vai vir uma tempestade, e quem estiver no barco, seja sua família, sua casa, esposa, igreja, vai balançar. Quem estiver junto com Jonas vai ter que balançar para jogar Jonas para fora do barco e para o peixe vir, né? Engolir Jonas e jogar ele, vomitar ele aonde ele precisa fazer a obra. Então não permita passar por tudo isso, tá bom? Obedeça ao Senhor, tá? Então agora nós estamos começando a nos entender, né? Que o sacrifício é muito bom quando tem obediência, tá certo? Então tá bom. Então vamos lá. Uma pessoa injustiçada, né?
Você vê que tem várias coisas que a pessoa pode. Outra coisa que eu quero falar: um porteiro, um faxineiro, uma pessoa com cargo na empresa, né? Um pouco menor ali. As pessoas têm, sim, preconceito. Eu trabalhei muito tempo no telemarketing. Quando você falava que era do telemarketing, as pessoas tinham preconceito. Quando eu falava que eu era copeira e faxineira, que eu trabalhei muito tempo como copeira e faxineira, as pessoas tinham preconceito. Mas quando eu estava lavando o banheiro é onde eu tinha mais intimidade com Deus e onde que o céu mais se abria para mim. Eu ficava ouvindo louvor e eu ficava ouvindo, na época, João Ribe Palharinho, os pregadores do telhado. Nós não estamos aqui para falar contra ninguém, quem não gosta eu respeito, mas eu lembro que o quanto foi libertador na minha vida ficar ouvindo todo dia os pregadores do telhado. E eu ficava ouvindo quando eu ia trabalhar e eu era cheia do Espírito Santo e eu voava assim no ar. Eu pulava assim, ó, de tanta unção, passando pelo parque, de ouvir a palavra, unção ouvindo a palavra. Não era impartição, não era oração, era unção ouvindo a palavra de Deus. E até hoje é assim, para a honra e glória de Deus. Passaram-se 20 anos e eu continuo pulando e vibrando com isso que eu estou fazendo aqui. Em falar a palavra de Deus, para mim ela é Amaramachurianda, Erekasuyandelamassuia, a verdade que liberta. Jesus é a verdade é a Bíblia é a verdade, a Bíblia é Jesus. A verdade é Jesus. Amados, eu me empolgo demais com a Bíblia, eu amo a Bíblia. Meu Deus, gente, é tremendo. Não tem como não pular com isso, gente. É algo maravilhoso, tremendo, tá? Então vamos continuar. Então, as pessoas que esse cargo mais baixo, elas também sofrem preconceito. Quem não sofreu? Eu tinha que andar com aquele uniforme de limpeza e eu nunca liguei, porque eu sempre tive orgulho de trabalhar. É meu suor, meu trabalho é trabalho honesto. E eu saía e eu via que as pessoas me olhavam esquisito porque eu saía com uniforme de limpeza. Era o uniforme, é o meu trabalho, certo? E eu amava. Se eu tiver uma foto aqui, um dia eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E uma vez eu tava lavando lá os banheiros e alguém entupiu o banheiro. E eu lembro que eles arrancaram a privada do banheiro para tirar, entupiu e arrancar e tirar a privada. Eu desci para lavar o banheiro e não era um dia bom, era um dia que eu estava em jejum, em guerra espiritual. E muitas das vezes eu era só um palito, porque eu deixava muito de comer para ficar em jejum e ficar em oração. E eu trabalhava. Eu nunca jejuei tanto na minha vida quando eu trabalhava. Eu costumo dizer aqui brincando que eu era mais crente do que agora que eu não trabalho, brincadeira. Mas eu jogava pesado no mundo espiritual. Então já atuava em libertação, jogava pesado. E aí o que acontece? Eu fiquei muito triste, chorei no banheiro, falei, meu Deus, até quando? Né? Tem coisas, humilhações que a gente passa que dói demais. Porque foi arrancada aquela privada. Aí eu subi a escada. Quando eu subi a escada, tinha um empreiteiro, que ele era servo do Senhor, e ele pegou e apontou na minha cara e falou, José, no Egito, assim te diz o Senhor, que você vai pisar na terra prometida, que o Senhor te levará para outros países, que isso, que aquilo, coisas mais lindas. Fui falando, Maramachuia, Andelamassuia, as promessas de Deus na minha vida, como que uma faxineira ganhando R$1.000, 1.000 e poucos reais por mês, né, ia pisar na terra prometida. Eu falei, mas, meu Deus, como isso, né? Como diz o gaúcho, bah, né? Que tremendo, né? É tão bonito o jeito que os gaúchos falam, né? Eu acho engraçado. Eu acho muito lindo, né? Eu acho, bah, como eles falam, né? Eu acho muito legal, gente. Eu gosto. Um abraço a todos os meus mentorados e amigos gaúchos, meus irmãos em Cristo Jesus. Então, bah, como que vai ser isso, né? Como que tu pode, né? Eu falei, como que pode, né, isso aí, né? Falei, tu tá falando o que aí, né? É isso mesmo, né? É isso, você vai para Israel. Eu era solteira, não tinha dinheiro, tava fazendo faxina e tal. Depois de um tempo, tal, eu conheci o meu esposo, onde nós noivamos, né? E casamos muito rápido, namoramos, noivamos e casamos bem rápido.
E quando uma vez nós estávamos na igreja, o pastor falou: eu vou colocar o nome de vocês na lista de viagem para Israel. E a gente falou: não, não coloca não, porque a gente não tem condições nenhuma de ir para Israel. E aí ele pegou e falou assim: eu vou colocar pela fé. Ele falou: desculpa, amados, meu cabelo. Por que tanto mexe no cabelo? Porque tá me incomodando, tá bom? Não fica coçando aqui. Então, por que vocês não... Aí o pastor falou: por que vocês não confiam? Eu vou colocar lá como ato profético pela fé. E a gente ficou assim: meu Deus, e agora? Ele vai colocar o nosso nome da lista, que vergonha. A gente não tem um centavo no bolso. A gente só tá trabalhando para pagar conta. Como que a gente vai para Israel? Então, assim, não tinha condições da gente ir para Israel. O salário do meu esposo naquela época não era ruim, mas não tinha condições de ir para Israel. Não tinha. E eu lembro o que acontece. Não era ruim, ele era médio. Mas nós não estávamos aqui, nós estávamos em Piracicaba, isso. Porque a gente tinha mudado para lá, porque ele recebeu uma proposta de emprego lá. E a gente, na época, a gente não orou, se precipitou e fomos. E nós montamos uma casa lá. E tivemos muito gasto, compramos mesa, geladeira, tudo, aluguel da casa, tudo. E por fim, a porta, ele não aguentou ficar na empresa, porque a empresa não tinha ali. Na verdade, eles não eram muito humanos com os funcionários, eles eram mais por números. E ali meu esposo sempre foi muito humano com os funcionários, ele não quis ficar ali. E aí acabou que a gente perdeu muito dinheiro que a gente investiu para mobiliar uma casa, tá certo? Então você vê como não obedecer a Deus, não ouvir a voz de Deus, ou você orar: eu tô orando e jejuando, mas a gente não espera Deus responder. E a gente sai comprando carro, comprando apartamento, comprando as coisas, mudando de cidade, mudando de igreja, abandonando a igreja, saindo da igreja sendo que Deus não mandou sair. Às vezes Deus manda sair da igreja, a gente não sai. Então Deus permite que eles joguem você para fora, para você entender que o seu lugar não é ali, igual Jonas, entendeu? Então Deus vai permitir algumas coisas, tá? Para que você venha obedecer ao Senhor. E ali foi pela fé que a gente foi conhecer Israel, tá bom? Que as pessoas me perguntam como a gente chegou lá. Então não é porque a gente é rico, não é porque a gente, né, nós somos ricos em Deus, prósperos em Deus, né? Mas é o meu sonho, assim, eu quero muito voltar para Israel. Quantas vezes o Senhor me permitiu voltar para lá, porque eu amo Israel. Então essas feridas, voltando para as feridas, tá bom? E só mostrando para você que Deus pode todas as coisas. Se ele fez uma promessa para você, agarre essa promessa. Creia nessa promessa que ela vai se cumprir na sua vida e na minha, em nome do Senhor Jesus. Então, o que acontece? Essas feridas, elas podem gerar ressentimento, raiva, frustração, ódio, ira e até revolta com Deus, porque a gente acha que Deus é culpado, que está permitindo essa situação. Mas Deus não é culpado de nada disso, certo? Deus não tem culpa de que se queixe o homem se não for de suas concupiscências e dos seus próprios pecados. Deus não tem a ver, não tem nada a ver que o homem é mau, que o homem tem atitudes más, tá? Deus não tem culpa, por favor, não culpe a Deus, tá bom? Nós, seres humanos, somos ruins, somos ingratos, tá bom? Não culpe a Deus, por favor. Então, o que acontece? Isso pode trazer muito rancor, muito ódio, muita frustração, muita raiva, muita ira, tá bom? Muita indignação. E a gente fica com a gente pode ter vários sintomas, mas um deles é a dificuldade de perdoar as pessoas e de confiar nas pessoas. Porque a gente acha que se a gente confiar nas pessoas, a gente vai ser frustrado de novo e a gente vai ser de novo injustiçado. E aí onde nós nos fechamos numa caixinha e não deixamos as pessoas chegarem perto de nós. Então nós ficamos revoltados e começamos a ter alguns comportamentos impulsivos, que é alguém falar, você gritar, alguém falar alguma coisa, você não concordar, você já achar que você pode responder de alguma forma, tá bom? Provavelmente você sofreu alguma injustiça. E quem é injustiçado, gente, é ferido e machucado.
Mas eu declaro hoje, em nome de Jesus, que essas feridas vão ser curadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Basta você entender. Você precisa entender e aceitar que você precisa de ajuda e precisa de cura. E receber essa cura. E orar comigo hoje, que você vai ficar livre delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Você precisa perdoar e sair desse lugar. Deixa Jesus te tirar dessas regiões de cativeiro em nome de Yeshua HaMashiach. Então, para curar, tá? É importante primeiro trabalhar essa área do perdão. É importante você perdoar. Se você tiver dificuldade com isso, se você liberou perdão, mas ainda assim você está sofrendo com isso, eu quero pedir para você que você fique todo dia liberando perdão para essas pessoas. Todo dia faça isso. Eu já fiquei 1 ano e 6 meses orando por uma pessoa. Exatamente. Eu perdoei no mundo espiritual. No mundo espiritual foi desligado. Mas eu falei para o Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não amar essa pessoa. E eu fiquei 1 ano e 6 meses orando por ela, porque essa pessoa me feriu muito e era uma amiga. E eu fiquei. Isso, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não era convertida. Eu era do mundo, mas eu já conhecia o mundo espiritual, né? Olha como que é. O Senhor falava comigo. O Senhor já falava comigo desde que eu era criança. Então, o que acontece? Eu fiquei não sendo convertida. Hoje eu ressignifico as coisas super rápido, para não ficar sofrendo. Eu viro a chave rapidinho. Mas eu não era convertida. Eu fiquei 1 ano e 6 meses orando. Até que um dia eu fui na casa dela. E eu amei muito aquela pessoa. Eu amei muito aquela pessoa. Perdoei, abracei. E ela ficou assim, muito assustada. Porque ela tinha feito algo muito errado, muito maligno. E ela não entendia porque ela estava sendo perdoada. E aí eu tive que falar para ela que ela precisava se perdoar também, né? Porque Deus perdoa todos os nossos pecados. Eu não falava assim, dessa forma que eu falo hoje em nome de Jesus, né? Porque eu era do mundo, eu não tinha esse entendimento. Mas eu falava assim, Deus perdoa todos os pecados. Eu falava assim, tá bom? Então, o que acontece? Nós precisamos compreender, tá bom? As diferenças, tá bom? Aí, separar as pessoas, separar Deus, separar família, casamento, tá bom? E perdoar. Não busque vingança. O Senhor fala, minha é a vingança, guardai-vos a ira, pois minha ira, minha é a vingança, tá? Aquilo que o homem colher, isso o homem vai. Aquilo que o homem, perdão, semear e plantar, isso o homem colherá, tá? Então o homem vai colher daquilo que ele planta, tá bom? A carta chega, o boleto chega e ele não erra o endereço. Todo pecado tem consequência, por isso que eu falo para vocês, tentem pecar menos possível e, se arrependidos, buscar que o Senhor venha redimir o tempo para você e que você não venha sofrer tanta consequência por esses erros, tá bom? Então, façam o que? Obedecendo muito mais ainda, servindo muito mais ainda, amando muito mais ainda, perdoando muito mais ainda, exercendo de justiça, tá bom? E não tente fazer justiça com as próprias mãos e nem se vingar, tá bom? Dessas pessoas, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre as feridas da traição. Eu acho, no meu entendimento, que essa é uma das piores feridas. Porque a traição é algo tão terrível, né? Então, quando alguém trai a gente, ele quebra a confiança. A confiança é quebrada, é a mesma coisa que você quebrar um vaso, né? Digamos que seja de vidro, né? Digamos que seja de vidro. Isso aqui nós ceiamos em Israel com esse aqui, ó. Foi a nossa ceia em Israel. E aí eu guardei de lembrança. E a gente ceiou perto ali, olhando pro Gólgota, pro lugar de caveira,
aonde Jesus foi crucificado. E aí eu guardei. Se isso aqui fosse de vidro, digamos que isso aqui seja de vidro. Então, quando você quebra a confiança, você deixa um copo cair no chão e você tenta pegar esse copo e colar caco por caco. Você vai conseguir colar todos os cacos? Não vai. Então, você vai colar, ainda que você consiga muitos pedaços, eles foram perdidos. E não tem como mais recuperar. Assim é a confiança. Então, amados, é muito difícil, tá bom? A gente se torna pessoas inseguras quando existe essa quebra, tá bom? De confiança. Porque a gente acha que sempre a pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa de novo. E infelizmente algumas pessoas voltam a fazer as mesmas práticas, tá? Então isso pode ser em amizade, pode ser na família, pode ser no meio cristão, pode ser na igreja, pode ser no relacionamento amoroso, no namoro, noivado, casamento, pode ser numa sociedade, tá bom? Então isso também traz muitos sentimentos de raiva, revolta, sentimentos de desamparo, tá? Que aquela pessoa te desamparou, aquela pessoa agiu, não foi leal com você, né? E isso pode trazer sentimentos com muita intensidade, tá? Também de revolta. Nós passamos a ter desconfiança de todo mundo, tá bom? E a gente tem dificuldade de entrar em futuros relacionamentos, tanto de amizade como outros, tá bom? Infelizmente, quem foi traído tem muita dificuldade de confiar novamente. Então, ele tem muita dificuldade de se relacionar com pessoas, tá? Ferida de humilhação ocorre quando somos, humilhados por palavras, alguém grita, expõe a gente. Por isso que eu falo, não exponha ninguém, tá? A não ser que seja para honrar essa pessoa. Não exponha essa pessoa, não humilhe essa pessoa publicamente, é horrível. Sabe quando você é casado com uma pessoa que ela fica te expondo no encontro da família, no almoço de Natal, no almoço ali de domingo, onde você é exposto, você expuser alguma coisa sua. A mesma coisa você contar para o pastor, chegar para o pastor e falar para o pastor, olha, aconteceu isso e isso comigo e eu preciso consertar isso. O pastor pega o microfone e conta toda a sua vida, os seus pecados no púlpito da igreja. Ou toda a igreja começa a te olhar estranho. Por quê? Porque ele juntou todo mundo, ele juntou a torcida inteira, né? Ele juntou, brincadeiras à parte, mas ele juntou o grupo de oração, né? Pessoas que falam demais, pessoas fofoqueiras, que só querem saber da vida das pessoas para ficar contando com a desculpa que tá orando. E expôs o seu pecado ou o seu problema no seu casamento para outras pessoas. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Eu e meu esposo não estávamos nos entendendo por causa da obra. Eu confiei em uma pessoa, inclusive ela sentou na minha casa, tá? E essa pessoa contou para a igreja inteira que eu não estava me dando bem com meu esposo por causa da obra, tá? Olha como que pode. Então, essa pessoa, em vez de me ajudar e orar por mim, ela trouxe mais problemas para mim. Porque isso me causou ferida, porque as pessoas ficavam olhando para mim, nossa, coitada dela, né? Ela é uma coitada. E as pessoas vieram, nossa, o que acontece? Que você tá tendo esse problema de fazer a obra. E as pessoas não entendiam nada, assim como eu também não tinha entendimento que eu estava passando por luta na minha vida e eu não tinha compreensão também do que eu estava passando, tá bom? Mas eu estava numa escola de Deus. Então não exponha seu esposo, não exponha seu filho ao ridículo, não exponha uma pessoa. Tem pessoas que ficaram nuas, tem pessoas que foram envergonhadas na escola, tem pessoas que foram envergonhadas na infância, o pai ou a mãe tirou a roupa da criança, fez a criança ficar nua, de castigo. Tem gente que ficou nua na rua, que foi tirada a sua roupa. Isso tudo é exposição. Tem gente que sofre bullying por causa do seu nariz. O meu nariz é grande, gente, meu nariz é grande.
grande, grande, ó. É o narizão, ó. É que não parece, mas ele é um narizão, tá bom? Toda a família tem um nariz grande, 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 tá? Então, às vezes, o olho grandão, né? O olho é grande. E eu sou muito branca, e eu era muito magra. E eu já fui chamada de rata branca, Olivia Palito, de olho grande, de narizão. E a gente tem aí um monte de coisa, né? Hoje é uma coisa que eu não me conformo nas escolas, o bullying, porque leva muitas crianças ao suicídio ou a matarem um professor, voltarem na escola a matar as outras crianças. Isso é algo que tinha que ser tratado muito sério e que as pessoas não estão dando bola. Isso é algo muito sério, tá bom? Então, essa ferida de humilhação, ela tem que tomar cuidado. Tem pessoas que elas gostam muito de expor as outras. Se você tem que expor as pessoas, se você for pedir perdão, eu acho assim, que o perdão tem que ser um ato, não é expor, né? Mas o perdão, né? Tenho isso que você tem que honrar as pessoas, pedir perdão. Eu acho legal você fazer isso, né? Pedir perdão se você errou, se você falhou. Eu acho legal, tá bom? Mas não para humilhar a pessoa, tá? Isso não, tá? Então, assim, nós acabamos nos sentindo, assim, ridicularizados, envergonhados, diminuídos, tá bom? E isso pode ser ruim para nossa imagem, tá bom? E para nossa confiança própria. Então, a gente acaba ficando... o que as pessoas falam pra gente, a gente acaba acreditando e achando que nós somos aquilo que as pessoas falaram pra gente. E a gente vem carregando uma baixa autoestima, tá? Acreditando que você realmente é a Olivia Palito, que você é um rato branco, que você é um incapaz, que você é um falho, um fracassado. Então tem muitas palavras que não se fala em casamento, não se fala no seu amigo de escola, não se fala às pessoas, tá? É até criminoso, tá bom? Então tem palavras que são horríveis. E isso faz com que a gente fique ansioso, tá? E temos tendência a evitar pessoas. Por quê? Porque a gente tem medo de ser expostas por ela. E por isso que a gente costuma ficar mais recluso. Olha como essas coisas trazem feridas, tá bom? E a gente sabe que a cabeça vazia, a mente vazia é depósito do diabo. Uma criança que ela foi muito ferida, machucada, ela não acaba não contando para os pais não sabem o que aconteceu com ela, ela vai pro quarto. Satanás aproveita de uma situação para colocar coisas na cabeça dessa criança, tá bom? Aí o que essa criança vai fazer? Essa criança, ela vai pensar em vingar, porque o demônio da violência, do ódio, da morte, da ira, da vingança, vai vir e vai falar, se vinga delas, mata elas, faz isso, faz aquilo. Aí você vê essas crianças indo atrás de armas, indo atrás de faca, de bombas, vendo jogos perigosos, jogos violentos, filmes violentos, e busca acabar e se vingando. E até se comparando a outras pessoas que sofreram bullying e acabaram se vingando de pessoas. O bullying tem algo que tem que ser tratado muito sério. Eles falam que eles estão fazendo tudo, eu não acredito nisso, porque ainda isso acontece muito. É que muitas coisas ainda não vêm em público, tá bom? Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças e adolescentes e tenha misericórdia de nós, porque tem pessoas também adultas que passam por isso, perseguição, né? E agora você vê que eles fazem grupos, fazem as meninas ficarem nuas, expõe aquele aluno, aquela pessoa, faz aquela criança se cortar nos vídeos e depois essa criança acaba se matando e se suicidando, tá bom? Com medo de dar vergonha, não sai mais de casa. Gente, pelo amor de Deus, isso é satânico e diabólico, que Deus tenha misericórdia. Que os anjos do Senhor vão de encontro com essas pessoas, para socorrer essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Então, amado, nós precisamos reconhecer, né, essa ferida, tá bom? E entender, né, que a gente precisa buscar conhecer quem nós somos em Cristo Jesus para curar isso. Aquilo que as pessoas falam para você fala muito sobre o que elas são e fala nada sobre você, né? Quem tá ferido ferindo pessoas. Quem tá machucado está machucando pessoas. Fala, nem sempre é assim. Sim, gente, muitas vezes eu estava machucada e Deus me usou para pregar, para sair
nos momentos piores da minha vida para mim estar pregando e ministrando a pessoas, tá? Então, Deus estava me usando poderosamente, sim, né, pela misericórdia dele, para curar pessoas, né? Fiz cultos de cura interior quando eu estava machucada, mas o Senhor usou pela misericórdia porque tinha pessoas ali que precisavam da cura. Mas eu falo que hoje curada é outra coisa. Hoje curada é outra coisa. Hoje é diferente o jeito que Deus me usa na cura, né? Então, ali, às vezes eu pregava sangrando, mas eu ia pregar, né? Mas eu digo para você que sim, uma pessoa ferida, ela costuma ferir pessoas. Uma hora ou outra ela vai ferir pessoas, tá bom? Então, assim, eu creio na cura emocional, creio nessa cura através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? A gente vai falar aqui de outra ferida, que é a ferida de rejeição. Meu Deus do céu, é difícil. Essa ferida é uma ferida que eu passei, tá? Geralmente quem tem uma ferida tem muitas feridas e muitos cativeiros. Mas Jesus vai te tirar deles em nome de Yeshua HaMashiach, tá? E isso aqui é quando a gente é excluído por um grupo no trabalho, por um grupo da família. A gente é excluído pelos vizinhos, pelos colegas, pelos amigos. Você percebeu que quando você começa a jejuar mais, orar mais e santificar a sua vida, algumas pessoas, elas tendem a sumir na sua vida, né? Elas tendem a sumir na sua vida. Por quê? Porque a luz que está em você vai incomodar as trevas. E luz é assim, onde chega a luz, as trevas elas têm que bater em retirada ou elas tentam fugir da luz, tá bom? Então, o que que acontece? Você vai ser excluído por muitas pessoas, né? Você vai ter essa parte que você vai ser excluído por muitas pessoas. Às vezes, sua vida tá indo por buraco abaixo. Ninguém te apoia. Ou, não, às vezes as pessoas até vêm com a palavra coitadinha, coitadinho, tá passando por isso e por aquilo. E você até tem apoio. Mas você percebeu que quando você começa a entrar no novo de Deus, quando Deus começa a preparar algo novo para você, o que que acontece? Os seus amigos somem. Aqueles que se diziam amigos, eles não estão mais com você. Por quê? Porque eles não estão mais com você. Porque você tá bem. Porque você foi curado. Porque você foi liberto. Porque a tua vida financeira tá andando. Porque o teu casamento tá dando certo. Porque a tua vida espiritual alavancou. E aí, amados, por ciúmes e por inveja, infelizmente, muitos não vão ficar felizes com a tua felicidade. E essas pessoas, Deus vai até permitir que essas pessoas se afastem. E por muitas das vezes nós queremos ir atrás dessas pessoas, mas Deus não permite que a gente vá, tá? Então, essas pessoas vão te rejeitar. E isso dói. Eu sei que dói, porque tem pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas infelizmente essas pessoas, elas não estão felizes, porque eu vou falar uma coisa pra você: quem faz o que ninguém faz, alcança coisas que ninguém alcançou. Então, tudo aquilo que você toma por esforço no mundo espiritual, se esforça para fazer, as pessoas não entendem o tempo que você passa com Deus, o teu tempo de renúncia por Deus, a tua renúncia por causa de Deus, o teu amor por causa da obra, por causa das almas, por causa do Senhor Jesus, né? Que você ama mais estar com Ele do que estar na televisão ou estar fazendo outra coisa. Então, ninguém entende isso, que são anos de renúncia, são mais de 20 anos de renúncia, né? São renúncia por renúncia. E não é um alto e baixo. É mantendo renúncia da sua vida, lutando, guerreando, com toda a força que tem e muitas das vezes com nenhuma força, né? Como diz a palavra de Deus, por pouca força tenho guardado a palavra de Deus, né? E às vezes as pessoas, elas não entendem isso. Então essas pessoas, elas vão te ignorar. E ignorar a gente dói. Meu Deus do céu. É melhor a pessoa xingar a gente. É ruim alguém xingar a gente. Dói, né? Ninguém quer ser xingado. Mas dói a pessoa te xingar. Mas dói mais ser ignorado, né? Então, assim, e outra coisa também, quando as pessoas não aceitam quem nós somos. Tem gente que não aceita, ela simplesmente
Ela não aceita quem você é, mas só que você é o que você é e ponto. Essa é a sua identidade, certo? Então, o que que acontece? Isso também pode afetar, tá? A sua autoestima, tá? E pode também te trazer muito medo, espírito de medo. Eu quero dizer para vocês que tem espíritos especialistas para trazerem medo. O medo é uma proteção para que você não se jogue da janela, para que você não se mate, para que você não tire a sua vida, porque você tem medo de pecar contra Deus e ir para o inferno, né? Então, o medo é uma proteção para você não atravessar a rua sem olhar e ser atropelado. Você não fazer as coisas, se jogar aqui da escada, você tem que ter medo de descer, pisar em degrau por degrau, pisar degrau por degrau. Então, o medo, ele é necessário e ele faz parte da nossa natureza como defesa. Senão você não tem medo, você vai pegar cobra, você vai enfrentar um urso, tipo assim, né? Então, é mais uma proteção, tá bom? Mas quando esse medo, ele se torna muito, tem pessoas que têm medo de tudo, ela tem medo de orar, né? É porque ela não tá mais confiando mais em Deus, que Deus vai guardar ela dentro do quarto dela. Ela acha que os demônios podem destruir e acabar com ela. Então, o que que acontece? Você envergonha Deus por os demônios, tá? Porque você tá dizendo pros demônios, olha, vocês são mais poderosos que Jesus. E não é verdade, tá bom? Então, para que você venha vencer esses medos também, medo de trabalhar, medo de sair de casa, medo de sofrer de novo, medo de sofrer injustiça, medo de ser acusado de roubo, furto. Quantas pessoas que eu conheço que foram acusadas injustamente de ter furtado alguma coisa? Eu também passei por isso, faz parte do meu passado e de coisas que eu passei. Eu tive acusações de coisas que eu não tinha feito, né? E eu sabia que eu estava certa. Eu limpava a casa de uma pessoa e uma vez essa pessoa, ela pegou e ela estava procurando uma coisa no congelador dela, tá? Que é uma coisa que eu não como, que é cobra, tá? Ela tinha uma cobra enrolada, descascada, que ela comia, né? Essa pessoa come carne de cobra. E a carne vem enrolada e descascada e fica lá dentro do congelador. Só de falar eu tenho terror por isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sonho muito com o mundo espiritual e eu vejo muita cobra. E os demônios, eles vêm em forma de cobra, espírito de inveja, espírito de traição e outras coisas em forma de cobra, demônios. E eu luto muito com eles, eu conheço o cheiro, né? Eu sinto o cheiro no mundo espiritual. E o que que acontece com isso? Eu tenho vômito, horror à cobra. Me perdoe quem gosta, quem coma, tá? Tem muita gente que come carne de jacaré, carne de cobra, e carne disso, daquilo, tá? Tudo bem. Mas eu tô falando assim que aquela pessoa pegou, eu limpei toda a casa dela e foi embora. E mal cheguei em casa, essa pessoa tava mandando milhões de mensagens, falando, milhões é jeito de falar, tá? Não é milhões. Mas essa pessoa estava mandando algumas mensagens, tá bom? Incisiva, dizendo que a cobra tinha sumido do congelador. Eu falei, credo, é uma coisa que eu tenho nojo. Eu limpei assim, do jeito que eu podia limpar e voltei pra lá pra dentro do congelador, as coisas. Amados, o que que aconteceu? Eu detesto cobra de qualquer jeito, né? Pelo amor de Deus, né? Já é um horror sonhar com elas. Já acordo, né, mandando fogo, né, na oração. O que que acontece? Eu falei para essa pessoa e eu falava para ela que eu não tinha pego, que eu não comia cobra, que eu não gostava de cobra, e essa pessoa ela não aceitava. Ela não aceitava de jeito nenhum, né? Que eu não tinha levado a cobra embora. Meu Deus do céu, eu falei, essa hora que me faltava, né? Você vem aqui precisando das coisas, né? Você tá precisando do seu dinheiro para trabalhar, pagar suas contas e você é acusado de uma coisa que você não fez. E aí o que que acontece? Eu peguei, eu não servia a Deus, mas eu orava. Olha que coisa. E aí eu pedi a Deus para que mostrasse para ela aonde estava a cobra, porque aqueles congelador de rico, de gente que tem muito dinheiro, tem tudo. Tem muita coisa, gente. E aí você não sabe, não é que a pessoa achou a cobra? Aí depois a pessoa quis vir pedir desculpa para mim. E quis vir, é que aqui é a tela onde eu tô gravando o curso para vocês e aqui é a lente da câmera. E aí o certo é eu gravar olhando para a lente da câmera, mas eu não consigo, porque ela tem uma luz bem forte verde, ela vai bem no meu olho. E eu tenho o olho sensível, eu não consigo, por isso que eu tô olhando para cá, tá bom? Olhando para cá. Então o que que acontece? Essa pessoa pediu mil desculpas, tentou consertar de qualquer jeito.
Aí eu ainda voltei lá para fazer mais faxina para essa pessoa me deu, assim, um cuidado a mais, fez até uma janta lá para mim, tudo, né? Mas só que eu me fiquei muito ferida. Porque a pior coisa pode ser o que for, gente. É você ser acusado de uma coisa que você não faz. Você tá limpando um lugar enorme, trabalhando, se esforçando. Você acha que você vai se sujar por causa de uma coisa que você odeia, que você nem come, por causa de uma cobra? Não faz sentido nenhum, né? Mas você vê como as coisas marcam a gente? Então eu saí muito ferida e eu não acabei não voltando mais lá, tá? Então essas coisas na vida da gente que são, entendeu? Que vão marcando. Você pensa que não, mas vão marcando. São coisas que a gente tem que liberar essa pessoa. Eu perdoo em nome de Jesus pela acusação. Mas é difícil, porque uma acusação, você já viu aquelas pessoas que são reconhecidas por crimes que elas não cometeram? São pessoas que olham e falam, esse é o assassino. E não é o assassino. Quantas pessoas são linchadas, confundidas com estupradores, e a pessoa não fez nada e foi linchada e morreu de graça? E não era o assassino, não era o estuprador. E ainda que fosse, isso se chama justiça própria. E nós não podemos agir de justiça própria. Você entendeu? Porque é pecado, tá? Então, o que que acontece? Isso traz grandes problemas, tá bom? De insegurança, de medo. E a gente sempre acha que todo mundo vai abandonar a gente. Quem foi abandonado, abandona antes, tá? Só um ponto-chave aí para você entender. Quem foi abandonado, abandona antes. Por que abandona antes? Porque tem certeza que vai ser abandonado. Então, quem é abandonado procura ser uma pessoa que procrastina. Tudo que ela começa, ela não termina. Tudo que ela vai, qualquer relacionamento, ela não consegue manter compromisso e relacionamento com ninguém. Porque ela acha que ela vai ser abandonado. Então ela fala, eu vou abandonar antes porque eu tenho certeza que eu vou ser abandonado. E muitas das vezes essa pessoa não ia ser abandonado. Mas na cabeça dela, ela acha que ela foi abandonada, então ela prefere abandonar antes, tá? Então quem vê se alguém, se vocês estão se identificando com isso que eu tô falando, para nós desligarmos isso, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então nós rejeitamos todo espírito de rejeição. Nós rejeitamos todo espírito de justiça, todo espírito de medo, todo espírito de abandono, né? Tudo que nós passamos, né? Toda vez que nós fomos injustiçados, né? Todas as vezes que a gente foi humilhado, espírito de humilhação, nós rejeitamos da nossa vida esses espíritos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que que acontece? Vamos lá, gente, né? Então, essa pessoa, ela não consegue manter-se no trabalho, num relacionamento, ela não consegue se manter em nada. Porque, como ela foi abandonada, ela acha que ela vai ser abandonada de novo, tá bom? Então, essas pessoas podem ter também baixa autoestima, confiança, pode ter ansiedade, depressão, dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis em qualquer área da vida dela, dificuldade de se formar uma aliança, tá? E até ter relacionamento com Deus. Todas essas feridas impedem a pessoa de ter relacionamentos profundos com Deus, tá bom? E relacionamentos saudáveis, tá bom? Por quê? Porque essa pessoa que ela foi abandonada, se você demora a responder ela manda um monte de coisa para você. Porque ela acha que você vai abandonar ela, que ela acha que você vai deixar ela. É isso, tá bom? Então a gente precisa, né, entender, né, ali que a gente precisa buscar, entender que quem te abandonou, que era para te cuidar, não te cuidou, que era para te proteger e não te protegeu, perdoa essa pessoa, primeiramente. Todos nós temos que perdoar tudo que nós passamos e fomos aqui expostos, tá bom? E você precisa perdoar estas pessoas, tá? E o que que eu ia falar para você? E entender que o jeito que elas nos tratam, o jeito que elas nos trataram, o que elas fizeram conosco, diz mais sobre o que elas são e não quem você é, tá?
em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos vencer isso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Nós precisamos. Eu preciso que você perdoe. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você queira, tá? Para sua vida, tá? Não é pela pessoa que te feriu. É meu esposo, eu não vou mudar. Eu não perdoo ele, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar o meu abusador. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar quem abusou minha filha, meu filho. Eu prefiro ir para o inferno do que perdoar meu esposo, minha esposa. Tem gente que prefere tudo do que perdoar essa pessoa. Eu preciso que você libere perdão para que você seja liberada no mundo espiritual. Tá bom? Eu preciso que você faça isso. Tá? Eu necessito que você faça isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, nós vamos fazer as nossas orações. Amados, é muito importante tudo isso, essa aula. Vamos lá. Você vai repetir comigo, certo? E eu quero que você repita com os olhos fechados, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me escolheu. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me amou e me formou. Ambas da fundação do mundo, eu sou amada, eu sou amado pelo meu Pai que está no céu. O Senhor é Pai sobre todos os pais. O Senhor é Pai sobre os pais da terra. A tua palavra diz que ainda que a mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, eu todavia não me esquecerei de vocês. Senhor Jesus, o Senhor disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora, venha sobre cada vida, que ela se sinta amada, que ela receba o teu abraço, que ela receba o teu amor, que ela receba o teu consolo, Espírito Santo, e o teu afeto, Espírito Santo. Eu declaro que eu pertenço ao reino de Deus. Eu declaro que hoje a minha vida está mudando e eu rejeito e desligo a minha vida de todo espírito de rejeição. Eu desligo a minha vida de todo espírito de enfermidade que vieram por causa da rejeição, de insegurança, todo espírito de baixa autoestima, todo espírito que traz opressão, todos os espíritos opressores, todos os espíritos que trazem gatilhos que mexem com as emoções, de todas as emoções, sentimentos, pensamentos, memórias que são gatilhos, espíritos que se alimentam de sofrimento, eu rejeito vocês agora. E eu não aceito mais vocês na minha vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toda memória que me colocava nesse cativeiro espiritual, eu declaro que o Senhor Jesus Cristo está me retirando desse cativeiro espiritual. De olho fechado, continue. O Senhor Jesus Cristo me dá as mãos e Ele me tira desse lugar. E eu estou saindo com Ele desse lugar de rejeição, em nome do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é aplicado agora nas feridas. A unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aplicada em nós e desce sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, selando essa ferida. A unção do Senhor Jesus Cristo, ela desce como restauração sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que essa unção também é aplicada
e essa ferida é cicatrizada em nome do Senhor Jesus Cristo. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Romanos 8, 38, 39. Eu declaro hoje que eu rejeito todo espírito de rejeição, toda ferida de rejeição na minha vida. E eu entendo que quem me rejeita, que quem não me quer, que não quer estar comigo, eu entendo que eu também não preciso estar com essas pessoas. Que os lugares ao quais as pessoas não me convidam para estar, eu também não preciso estar. Eu entendo isso em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito da minha vida todo espírito imundo que veio por causa dessa rejeição e que vem como vampiro, recolhendo todo o meu choro, toda a minha frustração, todo o gatilho agora. Eu declaro esse gatilho desligado, eu me desligo do espírito de rejeição e eu vou me disciplinar para não voltar para essas áreas de cativeiro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. A garganta da gente vai ficando seca. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu rejeito da minha vida todo espírito de abandono e todos os espíritos que vieram por causa do abandono na minha vida. O Senhor Jesus nunca me abandonou, porque eu sei que o Senhor me amou, e o Senhor me amou primeiro, como está escrito nas Escrituras. Eu sei que o Senhor, quando eu estava sendo gerada no ventre da minha mãe, antes mesmo que eu fosse gerada, o Senhor já me conhecia. E o Senhor já tinha um propósito na minha vida. O Senhor não me criou para ver o que ia fazer comigo, mas o Senhor me criou para um grande propósito e promessa ao qual o Senhor tinha na minha vida. De olhos fechados, repita a oração. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, me ajuda, Pai. Me dá forças para que eu vença isso na minha vida, Pai. Eu sei que o Senhor é o meu protetor, que eu estou protegida, que eu não estou só e abandonada. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente eu descanso todos os dias da minha vida. Eu sou amada, Senhor, e eu sou cuidada pelo meu Pai, Abba Pai. Eu sou filha de Deus, ungida e escolhida do Senhor. Eu sou amada por Deus. E agora eu declaro que eu estou rejeitando e me desligando de todo espírito de abandono e de todos os espíritos que vieram por causa das feridas de abandono. Eu desligo todas as minhas emoções, pensamentos, desejos, vontades, sentimentos e memórias em nome do Senhor Jesus Cristo, que me colocava em cativeiros. E eu agora aplico o sangue de Jesus, a unção de cura, a unção de restauração e a unção de cicatrização sobre toda ferida na minha vida. E eu declaro que eu estou livre do abandono. Eu declaro que o Senhor me ama,
que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo me ama, eu declaro que há pessoas que me amam. E eu declaro que essas pessoas que me abandonaram, eu perdoo elas em nome de Jesus. Eu perdoo as pessoas que me rejeitaram. Eu perdoo as pessoas que me injustiçaram. Eu perdoo as pessoas que me abandonaram. Eu perdoo as pessoas que me feriram. E declaro que elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que elas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu perdoo elas por isso. E eu sei que o fato de que eu fui rejeitada não significa que há algo de errado na minha vida. Mas por um momento essa pessoa não teve sabedoria, ou passou por algum problema, ou não estava bem e acabou me rejeitando. Mas isso não diz quem eu sou. Mas a palavra de Deus diz quem eu sou em Cristo Jesus. Então eu fico com a palavra, e a última palavra da minha boca, a última palavra sobre a minha vida, ela sai da boca de Deus. Então, espírito de abandono, ferida de abandono, eu te abandono. Cativeiro de abandono, hoje eu te abandono e saio desse cativeiro, porque eu sei que Jesus está me dando a mão e me tirando do cativeiro de abandono. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou convencida de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá me separar do amor de Deus Pai, porque Ele é Pai. Revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por nós na cruz do Calvário, como diz em Romanos 8, 38 e 39. Eu glorifico a Deus, porque ainda que a mãe, que é muito difícil, que amamente o seu filho, se esqueça dele, abandone ele, rejeite ele, o Senhor, todavia, não nos abandonará e nunca nos rejeitará, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor traga o bálsamo, que o Senhor alivie toda a ferida de alma, que o Senhor, Pai, alegre os nossos corações, que o Senhor traga o fruto do Espírito com todos os gomos sobre a nossa vida, e que através da nossa vida as pessoas possam viver e receber o fruto do Espírito com todos os gomos, através do nosso amor, da nossa bondade, da nossa vida e do nosso perdão. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. A tua palavra diz que aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor será exaltado, Pai. Eu perdoo e libero perdão a todos os meus inimigos, aqueles que se fizeram meus inimigos e que me perseguiram e me humilharam, aqueles que me exporam, aqueles que agiram com humilhação, palavras de humilhação, respostas de humilhação, mensagens de humilhação. Eu perdoo eles em nome de Jesus Cristo. Eu rejeito e me desligo de todo espírito de humilhação. Eu desligo todas as minhas emoções, o meu campo almático, de corpo, de alma e de espírito. Eu me desligo porque tem enfermidades que vieram para mim por causa disso, por causa da humilhação, por causa dos cativeiros, por causa da rejeição, por causa do abandono, por causa da injustiça. Eu deixo agora essas enfermidades, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, eu agora sei que essas enfermidades não pertencem a mim e por isso eu me livro delas agora.
e digo ao inimigo que ele não tem mais poder na minha vida, porque eu já liberei perdão a todas as pessoas que me ofenderam, que me feriram, que me humilharam, que me injustiçaram, que me rejeitaram e que me abandonaram. Eu decido hoje perdoar, porque nós temos ordem. A tua palavra diz que se nós não perdoarmos os nossos ofensores, nós também não seremos perdoados por Deus que está no céu. Hoje eu perdoo todas essas pessoas que eu venho carregando há anos e anos, Senhor. Segurando elas algemadas comigo em meu corpo, porque não quero perdoá-las. Eu perdoo, eu libero elas. Eu desligo todo o meu coração, porque dele procede as entradas e as saídas da vida. E hoje eu desligo as minhas emoções, as memórias, os gatilhos, eu abro mão, rejeito eles em nome de Jesus Cristo. Eu não alimentarei mais a pensamentos do que aconteceu na minha vida, porque as velhas coisas são passadas e tudo se fez novo. Todo sentimento que me levava para esse lugar, eu agora estou deixando em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu saio desse cativeiro, porque Jesus me dá a mão e me tira do cativeiro de humilhação. E eu aplico o sangue de Jesus sobre toda ferida, a unção de cura, a unção de restauração e a unção de cicatrização em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu libero todas essas pessoas da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio, Pai, que hoje estou entrando no novo de Deus. Meu Deus e meu Pai, toda a ferida de abandono, toda a ferida de injustiça, toda a ferida de traição, toda a ferida de rejeição, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agora declaro que eu estou livre dessas feridas, que eu estou livre desse abandono, que eu estou livre dessa rejeição. Repitam comigo de olhos fechados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu estou livre de toda traição, de toda injustiça, que eu estou livre desses espíritos que tiveram oportunidade para virem para a minha vida por causa dessas feridas. E essas feridas foram potencializando por causa dos pensamentos e dos gatilhos. Mas hoje eu rejeito todos esses cativeiros, eu não aceito mais ficar nesses lugares, porque Cristo se entregou voluntariamente por mim na cruz do Calvário. Eu tomo posse do sacrifício de Jesus debaixo da cruz do Calvário. Eu vou para a cruz agora e eu agora me curvo debaixo da cruz do Calvário e eu tomo posse do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue derramado, e me livro de todas essas feridas. E agora eu sei que Ele está me estendendo as mãos e me tirando de todos os cativeiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agora, eu me submeto à Tua palavra, Senhor. Eu me submeto à Tua vontade. E eu entendo e compreendo que a Tua vontade é que eu seja livre no dia de hoje. E eu decidi perdoar todas as pessoas que me traíram. De olhos fechados, continue orando comigo e declarando isso. Eu perdoo todo tipo de traição, seja de amizade, seja do cônjuge, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja no meio familiar, de amigos, de parentes, de pessoas que eu conheço, que eu não conheço. Todo tipo de traição eu agora perdoo, porque é melhor ser traído do que ser o traidor. Ainda que doa, mas é melhor estar no lugar de Jesus, que foi traído com um beijo, do que estar no lugar de Judas, que vendeu Jesus por 30 dinheiros.
por 30 moedas. Eu agora, Pai, desejo, Senhor, entre em submissão, Senhor, para, Senhor, me livrar, Senhor, de tudo isso, de todo o mal, de toda enfermidade, de todos os espíritos e de toda ferida, Senhor, de traição. Eu confio plenamente, Senhor, no Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor Jesus está hoje mudando a minha vida. Senhor, eu reconheço que eu não posso controlar as coisas e as pessoas ao redor de mim, mas eu entrego todas as coisas nas suas mãos e confio em Ti. E eu sei que o Senhor pode cuidar de tudo para mim, Senhor. Eu, a partir de agora, de hoje, desse momento ao qual estou fazendo essa oração, eu rejeito e desligo a minha vida de todo espírito, de toda traição. Eu desligo todas as minhas emoções, sentimentos, desejos, vontades, pensamentos, vontade de me vingar, vontade de trair também, vontade de fazer a mesma coisa, ódio, ira, memórias. Eu agora rejeito da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro que esses espíritos, essas enfermidades e a traição não têm mais poder na minha vida. Eu sei que Jesus Cristo está me dando a mão agora e eu saio desse cativeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a minha ferida, a unção de cura, a unção de restauração e a unção da cicatrização. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora que eu estou curada dessa ferida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu traí o valente e saí do cativeiro. Eu enganei o valente e ele ficou abandonado, injustiçado e rejeitado no cativeiro. Ele está sendo preso pelos anjos do Senhor nesses cativeiros. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu rejeito da minha vida toda injustiça, toda palavra de injustiça ao meu respeito, todo julgamento e toda crítica, porque eu sei que o que as pessoas dizem de mim dizem mais a respeito do que elas são do que o que eu sou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rejeito todos esses espíritos que vieram cometendo injustiça, dizendo que eu roubei, que eu peguei, que eu fiz, que eu falei, mudando a minha fala, mudando aquilo que eu estava falando, colocando palavras na minha boca. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito e me desligo de todo espírito, de toda injustiça, de todos os espíritos que vieram por causa da injustiça, de toda enfermidade que veio por causa dessa injustiça. Eu perdoo agora todas as pessoas que agiram de injustiça comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me desligo as minhas emoções, sentimentos, desejos, pensamentos, vontades e memórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que eu não volto mais para esse cativeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, de olhos fechados, continue orando. Eu aplico o sangue de Jesus nas feridas, a unção de cura, a unção de restauração e a unção de cicatrização, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro que eu estou liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. E além de perdoar e abençoar todas as pessoas que agiram assim comigo, eu declaro também que eu declaro que todas as pessoas que eu rejeitei, que eu abandonei, que eu humilhei, que eu traí, que eu injusticei, em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão, em nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual. Que essas pessoas possam me perdoar, que o Espírito Santo visite cada uma dessas pessoas, colocando em seus corações, em suas mentes, o perdão para a minha vida. E eu declaro agora que eu perdoo todas as pessoas que me rejeitaram,
que me abandonaram, que me humilharam, que me traíram, que me injustiçaram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que eu também libero perdão para mim, por ter permitido ser injustiçada, por ter sido passiva, por ter agido de passividade, ou por ter me envolvido com pessoas erradas, por ter acreditado nas mentiras do diabo. Eu me perdoo por também ter agido de injustiça com as pessoas. Eu me perdoo por ter também traído as pessoas por vingança. Eu me perdoo também por ter humilhado muitas pessoas, às vezes pela forma com que eu falo, a forma que eu respondo, com o trato com as pessoas. Eu me perdoo, peço perdão e libero perdão e abençoo essas pessoas. Também por ter abandonado, achando que elas iam me abandonar, eu decidi abandonar primeiro. Eu me perdoo por isso, porque muitos fardos eu tenho carregado. Eu rejeitei com medo de ser rejeitada. E eu também libero perdão para minha vida, libero essas pessoas, perdoando todas as pessoas que cometeram essas feridas comigo. E eu agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu também me perdoo e eu me desligo de todos esses cativeiros, tendo a certeza que o Senhor Jesus está me tirando de todos esses cativeiros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pai, recebe cada oração dos teus santos, recebe cada oração dos teus filhos e dos teus servos, Pai, e desliga, Pai, tirando eles de todo o cativeiro, Pai. De todo o cativeiro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do cativeiro também de orfandade, de luto, Pai. Muitas pessoas que foram, Senhor, também, Senhor, que ficaram órfãos, acharam que os pais morreram antes do tempo e os abandonaram sozinhos e consideram isso como traição. Muitas pessoas que estão no cativeiro do luto acharam também que essa pessoa morreu abandonando essa pessoa. Mas que agora, Pai, essa pessoa que disse, eu vou me enterrar com essa pessoa, eu vou morrer com essa pessoa, eu morri quando essa pessoa que eu amava morreu. Que agora essa pessoa possa pedir perdão ao Senhor por ter declarado isso e desfazer essa palavra no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa possa deixar essa pessoa descansar e se despedir dessa pessoa que foi, em nome do Senhor Jesus, entendendo que chegou o momento e chegou a hora dessa pessoa aí, e liberando essa pessoa no mundo espiritual e se desligando dessa sepultura. Eu declaro, sai agora desse cativeiro de luto ao qual você se enterrou com essa pessoa. E eu desfaço todas as palavras que nós lançamos no mundo espiritual, dizendo que nós estamos ligados com essa pessoa que morreu, que nós estamos ligados nesse cemitério, que nós estamos ligados nesse túmulo, que nós estamos ligados com essa pessoa para o resto da vida. Estamos desligados, porque a palavra de Deus diz que é um abismo mais profundo entre os vivos e os mortos, e que nós não temos como ter comunicação com eles, somente é um até breve, um até já. Quando nós chegarmos na glória, nós iremos encontrar com aqueles que nós amamos. Então agora eu desligo e peço perdão a Deus todas as palavras que eu lancei de morte, dando oportunidade para os espíritos de morte agirem na minha vida. E eu agora libero, Senhor, essas palavras de bênção, de vida, Pai, de saúde para mim. E me desligo de todo espírito de morte, de enfermidade, de morte prematura, de acidentes frequentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. E saio dessa cova junto com essa pessoa, porque eu vou viver até o dia que o Senhor permitir, Pai. E obrigada, Senhor, pela dádiva da vida, Pai. E eu perdoo todas as pessoas que me deixaram órfão em alguma parte da minha vida. E eu libero elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado e engrandecido
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Faça essas orações, desligue, tá bom? E eu declaro que depois que vocês fizerem essa oração, que venha uma nuvem de glória, que venha a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que venha a alegria do Senhor, que é a nossa força. E eu declaro que vocês estão livres, livres, livres. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não vou mais abandonar, eu não vou mais me vingar, eu não vou mais cometer injustiça com ninguém. Eu não vou mais rejeitar ninguém com medo de alguém me rejeitar, me abandonar, me deixar órfão. Eu não vou mais me enterrar com ninguém que já se foi daqui. Eu vou viver a minha vida porque eles cumpriram o papel deles aqui. Eles cumpriram a missão deles aqui e eu vou cumprir a minha. Essa aliança eu faço com o Senhor hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu não irei mais voltar para os lugares de cativeiro ao qual o Senhor Jesus me tirou. Eu estou no jardim do Senhor. E a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, Pai, obrigada. Cobre eles com teu sangue, Pai. Passa o teu fogo, Espírito Santo, sobre nós, nos purificando de todo pecado. Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E que possamos ter paz e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O inimigo está perdendo espaço agora na vida dessas pessoas e na minha vida. E eles estão batendo em retirada em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor tirem todos os despojos que ficaram. Limpe as nossas casas, as nossas vidas. E que os anjos do Senhor amarrem todos os espíritos que vieram por causa dessas feridas, que se alimentavam da nossa tristeza, do nosso ódio, rancor e falta de perdão. Mas a partir de hoje, eu te peço óleo fresco sobre a cabeça. Em vez de cinza, pranto, choro, dor. Senhor, em vez de choro, de cinzas, olhos de alegria sobre a cabeça de cada um. Desce, Pai, a unção do riso. Desce, Pai, a unção da alegria. Ele barabachou, ele machu e andelamais. E calamante que lemanto e anda lamachou. Que essa pessoa venha receber alegria, 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 alegria e muita alegria. A paz não como o mundo a dá, mas a paz que excede todo entendimento. Seja livre, seja alegre, seja abençoado, seja bendito do Pai. Seja próspero, seja curado, seja sarado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja instrumento para outras vidas, para sarar, para curar, para ser usado pelo Senhor como instrumento poderoso para curar e sarar outras vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora que você está sarado, curado e retirado dessas áreas de cativeiro e está capacitado para tirar pessoas de áreas de cativeiro, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.